E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover. Nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E para isso, às vezes vai ser preciso você desenvolver uma casquinha no seu queijo vegetal. E essa casquinha, ela é, na verdade, uma textura diferenciada que vai aparecer na superfície, tá? Ou seja, vai ter um contraste de textura, principalmente, entre essa parte superficial do seu queijo vegetal e a parte do interior. Bom, melhor do que também eu ficar tentando colocar isso em palavras, é melhor eu mostrar o que vem a ser isso, né? Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho um queijo vegetal, o pedaço está acabando já, né? Mas olha só a diferença que é possível a gente perceber aqui, ó, né? Essa coloração do exterior, ou seja, eu tenho aqui uma casquinha de mais ou menos, sei lá, uns 2, 3 milímetros aqui, né? Você consegue perceber pelo diferencial de tonalidade até, tá? Ou seja, essa parte aqui mais escura é que se trata da casca, e essa parte mais clara aqui é o interior, que está um pouco mais macio do que a parte de fora, tá? Então, bom, já tem alguns elementos aqui, né, para eu dizer em relação a por que você deve ter uma casquinha no seu queijo vegetal. O primeiro ponto é o ponto visual, tá? Porque se a ideia é remeter a queijo, né, a ter essa ideia de um queijo, o visual ele é super importante. E muitos queijos tradicionais, eles têm também uma casquinha que é formada naturalmente e é comestível também, né? Alguns são feitos com cera e tal, mas enfim, essa parte a gente pula, mas muitos têm uma casquinha natural. E isso daqui, sem dúvida nenhuma, acaba deixando muito próximo visualmente de um queijo tradicional, né? Então esse já é o primeiro ponto. Agora depois é a própria questão da textura. Ou seja, a gente ganha complexidade no queijo vegetal quando a gente deixa uma casquinha. Porque isso daqui, ó, é o que eu falei, essa parte superior aqui, essa parte exterior, ela contrasta com esse interior mais macio. Então, quando a gente vai comer isso daqui, na boca é possível a gente sentir essa diferença de textura, né? E isso enriquece um pouco a nossa experiência sensorial, tá? E, e depois tem um outro ponto também, que é em relação a contaminantes. Isso por quê? Ou o que traz a casca do queijo vegetal em relação a contaminantes? Vai deixar mais fácil de contaminar? Muito pelo contrário, né? Na verdade, fica mais difícil de desenvolver algum contaminante enquanto você está curando o queijo vegetal. E isso por quê? Porque o processo de cura, ele envolve perda de umidade. Esse contraste de coloração aqui e também da própria textura é uma diferença que existe em quantidade de água, ou seja, essa parte superior aqui, essa casca, ela tem menos água do que essa parte interior aqui, tá? Então, isso quer dizer que pelo fato de aqui ter menos água, a possibilidade de algum contaminante sobreviver nesse ponto aqui acaba sendo menor, tá? Mas mesmo assim, ele pode sobreviver e pode ter algum fungo se desenvolvendo na casca do queijo vegetal também, né? Assim como no queijo tradicional, não é difícil de a gente ver, até às vezes em prateleira para comprar coisa assim, você vê algum pontinho ali que é um fungo que desenvolveu, né? E no queijo vegetal isso pode acontecer. Só que quando você tem uma casca já bem desenvolvida, é muito mais fácil de você tirar esse fungo, tá? E assim, é fácil de tirar e depois de tratar para que ele não volte a aparecer. E, inclusive, existe uma estratégia, né, e aqui eu vou até deixar como bônus aqui nessa conversa, uma estratégia para você favorecer o desenvolvimento de uma casca no queijo vegetal. E isso está ligado à própria lavagem da casca com salmoura. Porque uma vez que você está lavando essa casca com salmoura, não que o queijo vegetal ele vai ficar mais salgado por isso, tá? Mas esse sal, ele vai fazer com que a água saia dessa superfície numa taxa de evaporação um pouco mais acelerada, né? E isso por conta da osmose que vai acontecer, né? Então, uma vez que a gente faz essa lavagem da casca,
podemos promover isso. Mas por outro lado, e até deixo como uma outra dica aqui então, é possível você lavar essa casca do queijo vegetal com outras soluções, né, que não apenas uma salmoura. Mas já pensou em lavar com uma cerveja mais especial ou com um vinho, alguma coisa assim? Né? Isso daí pode dar ainda uma complexidade um pouco maior para o seu queijo vegetal. E sobre essa lavagem de casca, ficamos para um outro dia. Até mais.